Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, estamos aqui novamente para adorar e bendizer ao Senhor. Os irmãos que estão aí no salão podem estar entrando aí para a gente dar início ao nosso culto de louvor e adoração. É um prazer estar aqui novamente, revendo os irmãos, depois de tantos dias, meses, muitos meses, né? E outros são dias. Mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu e nós estamos aqui. Amém? Nós vamos iniciar nosso culto orando ao Senhor neste momento. Gostaria que você curvasse sua cabeça, você que está em casa também, os nossos irmãos que estão participando em casa desse culto de adoração ao Senhor. Esteja também tendo um tempo de oração ao Senhor. Entregue a sua vida, coloque a sua vida aos pés daquele que tudo pode, que tudo faz. Hoje é um dia de ceia. Confesse o seu pecado, confesse se existe alguma coisa que tem incomodado o seu coração. Coloque diante do Senhor nessa noite. Peça a Ele: Senhor, me limpa, me proteja, me perdoe, porque eu quero um coração puro, Senhor Deus, poder participar deste momento precioso na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos bendizer o teu santo nome. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. Nós somos gratos, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, de termos mais um dia de vida, Senhor. Ó Deus, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, ó Deus, onde muitas vidas são ceifadas, Senhor Deus, e o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Somos gratos, meu Deus, pela oportunidade, ó Deus, que temos de adorar o teu nome. Ó Deus, de bendizer o teu nome, Senhor. Meu Deus, assim como os nossos irmãos em casa, assim como os irmãos que estão talvez aí num leito, no hospital, em uma clínica, Senhor Deus, ou mesmo em casa, mas está tendo a oportunidade, Senhor, de elevar a sua voz ao Senhor em adoração, em louvor, em gratidão, ó Deus, em reconhecimento da tua soberania sobre todas as coisas, Senhor. Graças te damos por isso, nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Pai, e queremos, meu Pai, nesta noite, ó Deus, que verdadeiramente o teu Espírito, ó Deus, venha falar a cada um de nós, venha conduzir-nos, ó Deus, a um momento de santidade, a um momento, Senhor Deus, de adoração, a um momento, ó Deus, de rendimento ao Senhor completamente, Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, é quem tem cuidado de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos por tudo e pedimos que a tua bênção esteja sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Alguém pode pegar um pouco de água, por favor? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá. Obrigado. Salmo 46. Salmo 46, os irmãos que estão em casa também, abre a sua Bíblia no Salmo 46, obrigado. Onde diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio
e fortaleza. Ele é o socorro nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldades. Tudo isso que eu estou passando aqui ainda são sequelas do Covid. Não tem sido fácil, mas o Senhor tem estado conosco, tem nos guardado. Nós passamos por uma dificuldade muito grande, mas em nenhum momento nós nos desesperamos da vida, porque sabíamos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós temos a convicção de que o Senhor está conosco e que nada acontece sem que Ele assim o permita. Então nós sabemos que, como diz aqui o salmista, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, nós não podemos temer diante de coisa alguma, porque nós servimos a um Deus criador de todas as coisas, a um Deus que está no controle de todas as coisas. Nada neste mundo, neste universo, acontece sem a permissão dEle, sem a autorização dEle. Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, sobre tudo que existe. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós temos o prazer de adorar, o prazer de glorificar nessa noite. Fique de pé, vamos adorar o Senhor com alegria em nosso coração. Aleluias. Graça e paz, irmãos. Que bom poder rever os irmãos aqui na casa do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um e abençoe também a vida daqueles que estão acompanhando este culto, essa transmissão. E nós só estamos aqui reunidos essa noite porque nós encontramos o nosso Deus, nós encontramos esse grande amor, que Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós, e nós estamos felizes, porque nós sabemos que em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos a esperança e a salvação. Por isso nós vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com nossos corações alegres. Exalte ao Senhor.
Pode dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer aqui a presença dos nossos visitantes. Temos bastante gente aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos. Voltem sempre. O Senhor seja sempre convosco. Nosso irmão Quirino também, depois de muito tempo, né? Passou por uma batalha tremenda, por uma luta, mas o Senhor o preservou, né? Glória a Deus por isso. E tantos outros irmãos que passaram por lutas nesses últimos dias, o irmão Alex, a irmã Eliane, e tantos outros, a Marineide. E nós sabemos que em tudo isso esteve sempre a presença do Senhor conosco. Nós temos que ter um coração agradecido a Deus. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, eu posso dizer que em mim foi bem difícil, foi um pouco bem pesado. Alguns pegam mais leve, outros pegam de uma força terrível, como nossa irmã Denise, que nós queremos inclusive orar por ela neste momento, que está no hospital há muitos dias. Vamos orar já? Senhor, nós queremos apresentar a vida da Denise ao Senhor, Pai, da Isabela também. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para restaurar completamente a saúde dela, Senhor, das duas, de tantos outros que estão aí necessitados, talvez estejam, ó Deus, assistindo este culto nessa noite, ó Deus, que neste momento, ó Deus, a tua mão poderosa, ó Deus, possa estar, ó Deus, sendo estendida sobre essas vidas, ó Pai, passando o teu bálsamo de cura, Senhor Deus, sobre as enfermidades, ó Deus, as feridas, de modo que eles sejam restaurados completamente, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, não permita, Senhor Deus, que nenhuma intervenção do inimigo, do diabo, ó Deus, venha atrapalhar a restauração, a saúde dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que Tu és poderoso, nós cremos que está em Tuas mãos o poder da cura, o poder da restauração, Senhor. Nós sabemos que o Senhor usa a medicina, nós sabemos que o Senhor usa, meu Deus, os médicos, mas sabemos que a cura verdadeiramente vem de Tuas mãos, Senhor. Nós clamamos a Ti, meu Deus, faz a Tua obra nessas vidas que estão clamando, que estão suplicando, que estão, ó Deus, em súplica, em choros, ó Deus, clamando ao Senhor, ó Deus, por saúde. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, para a glória e honra do Teu santo e eterno nome. Amém, Jesus. Então, como eu estava falando, nós passamos por uma situação bem difícil, porque eu acredito que Deus permite também para a gente saber o peso de tudo isso e falar para os irmãos. Não tem sido fácil, tome cuidado e tome mais cuidado ainda, porque nós não vemos, nós não enxergamos, nós não sabemos onde está, onde nós podemos pegar. Às vezes as pessoas perguntam, onde foi que você pegou? Você não sabe, está no ar, talvez está num lugar onde você nem imagina que está, mas o fato é que quando vem é terrível. Até para comer você tem que parar. Não sei se o Alex passou por isso. Você tem que pôr ali um garfo de comida na boca e parar, porque o cansaço é terrível. Mas o Senhor esteve sempre presente em tudo isso. Depois eu falo um pouco mais a respeito disso, porque senão eu vou ficar tossindo aqui, eu não quero atrapalhar o culto. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 28. Esse texto aqui de Gênesis fala quando Jacó estava indo para Padã Arã, 28, 18. Quando ele levanta uma coluna em Betel, o texto diz que então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel,
O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui nós vemos o voto de Jacó, que ele não estava pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero ficar rico, eu quero ter muita riqueza, muito dinheiro, muitos bens. Não. Jacó fala assim: eu quero pão para comer e vestes para vestir. O que é mais importante na vida do homem? É ter o que comer e ter o que vestir. E em paz tornar a casa de meu pai. Aí disse: o Senhor será o meu Deus. O voto de Jacó foi o voto de uma pessoa que queria Deus como o seu Deus. Apenas se Deus cuidasse dele, dos mínimos detalhes. Não estava pedindo muito. Aí a gente vê por aí afora as pessoas: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero outro. Olha, não vou dar o dízimo por isso, vou dar. Jacó falou assim: olha, se o Senhor me der vestes e pão, e me dá paz no meu retorno, o Senhor será o meu Deus, e de tudo eu vou dar o dízimo. É um sinal de gratidão a Deus pelo seu cuidado, pela sua proteção, por tudo quanto nós temos recebido das mãos do Senhor. O dízimo é isso. Quando nós negligenciamos isso, nós certamente estamos dizendo assim: olha, para mim não faz sentido algum, tanto faz, não me importo com isso, são coisas que é da antiguidade, mas a palavra do Senhor ela é sempre atual. Não existe antiguidade na palavra de Deus. A palavra de Deus é atual para todos os dias. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. E aqui nós vemos na vida de Jacó essa determinação de servir ao Senhor. Servir ao Senhor e, em gratidão, dar o dízimo de tudo que o Senhor o der. Então nós vamos orar neste momento. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, prepare neste momento, vamos apresentar ao Senhor em gratidão. Amém? Senhor, nós queremos ainda neste momento te louvar, te bendizer, Senhor, porque assim como Jacó, nós falamos o que nós precisamos, Senhor Deus, é do pão, é do vestido, Senhor Deus, e da paz, porque o Senhor já é o nosso Deus. Graças eu te dou, ó Pai, porque até aqui nós sabemos que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, nada nos tem faltado, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, Senhor, e nunca tira, Senhor Deus, não permita, ó Pai, que nada venha tirar do nosso coração esse sentimento de gratidão ao Senhor por tudo, e que nós possamos, assim como Jacó, de tudo, estar sempre dando o dízimo ao Senhor, porque é do Senhor e pertence ao Senhor, e é para a glória do teu santo nome. Abençoa os nossos irmãos que estarão trazendo, os nossos irmãos que estão necessitados de uma porta de emprego. Eu sei que as portas são abertas pelo Senhor, e eu sei que quando o Senhor abre, o Senhor tem propósito, que assim o Senhor possa fazer na vida desse irmão, dessa irmã, deste amigo, desta amiga que necessita, Senhor, de um emprego para ter de onde tirar o pão de cada dia, tirar o sustento da sua casa. Nós clamamos ao Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer o seu dízimo, sua oferta. Enquanto isso, o pessoal do louvor se prepara já. Vamos estar nos colocando de pé para adorar o nosso Deus. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus fez isso por mim, foi por você, foi por amor. Ele podia muito bem ter negado, mas Ele nos deu essa bênção tremenda da vida eterna. Eu quero que você se levante
e adore ao Senhor, que esse seu louvor chegue até os céus. Em nome de Jesus, que Ele esteja ouvindo o nosso clamor aqui nesse momento. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus. Sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor.
o nosso Salvador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a honra, toda a glória. Adore o Rei, Ele está aqui. É o Jesus, nosso Salvador, nosso amado, que um dia há de vir buscar-nos. Adore o Rei. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Adora o Senhor, nosso Salvador, que nos resgatou com tão grande amor ali na cruz. Hoje celebramos a memória desse dia tão especial. Adore o Rei. Vamos declarar que Ele é santo, santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
sentar, nós vamos, na próxima sexta-feira, teremos a nossa noite de oração, a partir das 20 horas. Os irmãos estão convidados, convocados para estar aqui orando e buscando ao Senhor. Amém? Quando a gente fala amém, fala assim seja. Amém? O amém é isso. Você fala amém, então fala assim seja. Eu vou estar aqui presente, orando e buscando ao Senhor. Nós precisamos, estamos em um tempo difícil. Nós precisamos buscar mais a face do Senhor nosso Deus. Só Ele pode nos dar força diante de tudo isso. Amém? Vamos orar para ouvir a palavra do Senhor neste momento. Deus, nós queremos ainda, na Tua presença, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo esteja operando na vida do Teu servo, Pastor Paulo, que estará ministrando nesta noite. Usa ele poderosamente em Tuas mãos, ó Deus, como tem feito o Senhor durante todos esses dias, esses anos. E sabemos que é o Senhor que opera, é o Senhor que age. E pedimos que nessa noite aconteça novamente, Senhor Deus, a ação do Teu Espírito Santo, a inspiração do Teu Espírito Santo. Ó Deus, a ministração do Teu Espírito no coração, na vida de cada um que está aqui presente. E daqueles que estão em casa, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Que prazer e alegria rever os irmãos, estarmos nos reunindo de novo aqui, que bom, alegria em rever gente que há muito tempo que eu não via, gente nova também, está aqui conosco, e que maravilha, a gente poder estar reunidos em nome de Jesus, glória a Deus por isso, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nesse momento, eu quero trazer uma palavra a respeito da transformação e da identidade que Deus traz a nós, quando nos encontramos com Jesus, quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, como Deus transforma a nossa vida e como que nós podemos nos sentir diferentes, nós podemos ser diferentes, nós podemos viver uma vida diferente. E Deus tem para você algo realmente diferente, algo novo, algo transformador. A presença de Jesus na nossa vida é algo realmente que muda, e tem que mudar realmente todos os aspectos, tanto de fora quanto de dentro, Então é muito importante isso. Obrigado, meu querido. Muito bem. Joia. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João capítulo 9. Nós vamos falar sobre praticamente o capítulo todo, 9, Mas eu não vou ler o capítulo todo, agora no início, depois a gente vai lendo, tá bom? Enquanto ministramos a palavra. Quero ler só o verso 25. Verso 25, capítulo 9, verso 25, para a gente iniciar. Então, clamaram pela segunda vez. Não, então ele retrucou, Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Amém? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém? Você pode dizer isso também? Pode dizer assim, eu era cego e agora vejo. Os teus olhos foram abertos, Jesus abriu os seus olhos, o seu entendimento, a sua concepção da vida, como você enxerga as coisas. Deus mexeu no íntimo do seu coração. Isso é algo maravilhoso, o que este homem está dizendo, o que este homem está confessando. Eu era cego, mas agora eu vejo, agora eu estou vendo. Este homem está falando sobre uma cura física, que ele teve. E nós vamos entender melhor
no decorrer da mensagem o que Deus fez e como foi feito isso e as mudanças que ocorreram na vida desse homem. Hoje nós estamos vivendo em meio a uma geração muito confusa a respeito de quem eles são. Há muita gente hoje em dúvida sobre o que eu sou, quem eu sou. Nunca houve isso na história dessa maneira como nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão perdidas por conta de vários fatores, mas podemos citar, por exemplo, as ideologias, a ideologia de gênero, um fator que tem causado grande confusão na mente de crianças, de jovens, adolescentes. Eles não sabem o que são. Quem que eu sou? Irmãos, nós sabemos que haviam situações assim antigamente, mas hoje é uma pandemia, de falta de identidade, de entender quem nós somos. E isso por conta de muitas coisas que estão acontecendo. Mas tem muita gente que tem dificuldade com essa área, não somente por causa dessa questão, mas por causa de entender realmente quem você é, quem você deveria ser em Deus. O que Deus quer que você seja. E por isso muita gente se sente e vive uma vida fracassada, uma vida derrotada. Por quê? Porque não tem consciência daquilo que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus quer fazer em você, de como Deus quer dirigir a tua vida. Isso é muito importante nós entendermos, irmãos. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, o que nós somos em Deus, nós podemos ter uma vida diferente. Nós temos uma perspectiva de vida diferente. Eu creio que Deus quer que você viva a sua vida de uma maneira inteira, de uma maneira completa, plena, mas muita gente vive a vida inteira e nunca se encontra, e nunca consegue realmente se alegrar com a sua própria vida, não consegue viver uma vida feliz, uma vida realizada. Uma vida feliz e realizada não quer dizer uma vida sem problemas, mas alguém que sabe enfrentar as coisas, alguém que sabe lidar com os problemas, alguém que sabe tomar decisões e vencer. Isso é muito importante. Então, nós vamos ver aqui, eu poderia falar sobre esse tema em várias histórias de Jesus, em vários encontros que as pessoas tiveram com Jesus. Mas a direção que nós tivemos foi dentro da vida deste homem. Vamos ver a história então de alguém que teve sua vida transformada a partir de um encontro com Cristo. E como a sua nova identidade foi atacada, mas ele permaneceu firme na convicção de quem ele havia se tornado, e por conta disso ele se fortaleceu diante dos seus acusadores, tendo uma postura de uma convicção muito forte, que ele adquire a partir do momento em que ele se encontra com Cristo, que ele tem uma experiência com Jesus. Quando você encontra com Jesus, a tua vida tem que ser transformada, você tem que se tornar, e deve se tornar, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais convicta a respeito da vontade de Deus para a tua vida, a respeito do que você deve fazer, a respeito da sua família. Você deve ser uma pessoa de convicção no seu coração. Convicções que são trazidas pela presença de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Quem é você? Você sabe o que tem determinado quem você é. Este homem, que nós falamos, que está dizendo aqui, eu era cego e agora vejo. Ele não simplesmente teve uma cura física, mas ele teve algo muito mais relevante dentro dele, que mudou a sua vida. Vamos começar aqui no verso 1, do capítulo 9 de João, lendo um pouquinho. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja só, a primeira coisa que eu gostaria de estar mencionando com vocês. Este homem, cego de nascença, vivia debaixo de uma falsa premissa, sobre quem ele era. Essa não era a primeira vez que alguém dizia que ele era um pecador. Certamente não. Essa era uma convicção, uma feito que tinha acontecido, ou seja, na vida dos seus pais, ou dele mesmo. E isso para mim é um absurdo,
pensar nisso, a não ser que alguns ali crescem em reencarnação. Porque quando se crê em reencarnação, você pensa assim, essa pessoa é assim, porque na vida passada ela fez tal coisa, não é? Então agora ela tem que carregar o karma do que ela realizou na vida, do que foi feito na vida passada. Então essa pessoa tem que levar esse peso, levar esse problema. Mas Jesus diz que não. Jesus diz aqui que não é assim. Nem todo problema, nem toda dificuldade que você tem na sua vida é uma questão de que alguém pecou. Pode até ser resultado de pecado, de antepassados e coisas assim, né? Pode ter acontecido, mas Jesus está dizendo que na vida deste homem não era assim. Ele não nasceu cego por causa dos seus pais, do pecado dos seus pais. Assim era o entendimento de muitos em Israel. Assim foi o entendimento dos amigos de Jó. Os amigos de Jó disseram para ele, olha, você está dessa maneira porque você pecou, você deve ter pecado, né? Alguma coisa você fez que gerou isso. Irmãos, nós muitas vezes cremos muito nisso, de causa e efeito. Se você está mal, é porque alguma coisa ruim você fez. Nem sempre é assim. Pode até ser, mas nem sempre é assim. Por isso não cabe a nós julgarmos as pessoas. Não cabe a nós apontarmos o dedo para as pessoas e falar assim, olha, aquele está daquele jeito, porque certamente ele fez alguma coisa. Certamente ele errou, não sei o que. Todos nós erramos, irmãos. Todos nós erramos. Mas nem todos nós estamos na sarjeta. Não é verdade? Todos nós pecamos. Então as pessoas têm consequências nas suas vidas, os seus pecados, mas nem sempre é um problema da própria pessoa, ela pecou e ela está assim. Então o que Jesus está agora afirmando aqui, aquele homem não estava daquela maneira, ele não tinha ficado cego porque ele tinha pecado ou porque os seus pais tinham pecado. Então, irmãos, nós precisamos de entender, né, a respeito disso, a respeito de qual a visão de Deus sobre a nossa vida. Agora, algumas coisas acontecem conosco que nós não temos culpa nenhuma, mas que os homens teimam em colocar a conta nas nossas costas, né? Foi ele ou seus pais que pecaram? Os discípulos perguntaram. Este homem vivia sob a acusação de pecado, levava um peso em sua vida que veio de concepções religiosas e erradas da sociedade. A sociedade entendia dessa maneira, né? Deve ter tido alguma coisa, alguém pecou para que ele nascesse cego. Os olhos da sociedade são cheios de preconceito, irmãos. As pessoas querem te diminuir, querem deixar as marcas negativas, né, mais fortes em você. Sabe que você tem, já viu, né? A pessoa tem alguma coisa, alguma marca, os outros apontam para a marca que aquela pessoa tem, né? Algum defeito, é aquilo ali, né? Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, né? Sempre foca no negativo. E assim estava na vida daquele homem. Só que se você for pensar na vida desse homem, irmãos, ele nasceu cego. Então ele vem com aquela marca desde pequeno, por causa da concepção da sociedade naquele tempo. Eles entendiam isso. Os discípulos mostraram bem claramente que era isso. E olha, veja só, lá mais à frente, no verso 34, isso vai ser reafirmado. Não foram só os discípulos que falaram isso. Veja só, lá os fariseus também disseram assim, eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ou seja, as pessoas olhavam para aquele cego e diziam, ele é pecador. Ou seja, ele é mais pecador que nós. Ele nasceu cego, ele deve ter tido algum problema muito sério, que ele ficou assim. Está entendendo? Ele estava levando uma marca sobre si, que ele não tinha culpa. E tem muita gente, irmãos, vivendo assim. Alguns são taxados por nascerem em lar humilde, pobre. Outros são taxados por causa da sua cor da pele. Ainda outros levam o peso de terem sido abandonados por seus pais e se sentem culpados muitas vezes. Porque pensam, por quê? Por que fizeram? Porque eu devo ser mau. Está entendendo? Há uma culpa que é jogada sobre a pessoa que ela nem entende por que ela vive daquela maneira. Então, e as pessoas apontam. As pessoas dizem isso. Outros são taxados como lentos, agitados, mal-humorados, entre outros adjetivos. Mas isso é apenas uma leitura que fizeram da personalidade daquela pessoa. Ela é assim, ela é daquele jeito. Ela não tem culpa de ser daquela maneira. Está entendendo? Mas as pessoas assim apontam o dedo e falam, é isso, é isso.
E aquilo ali vai se tornando a identidade daquela pessoa. Aquela pessoa vai assumindo para si aquela palavra da sociedade sobre si mesmo. E ela vai vivendo debaixo de um peso, debaixo de uma culpa. Está entendendo? Irmãos, nós precisamos de entender essas coisas para podermos sair de uma prisão, às vezes, que vivemos. Tem gente que vive debaixo de uma prisão que foi colocado, por exemplo, por alguém que lhe disse alguma coisa. Você é burro. Às vezes os pais dizem isso. Ah, você é burro. Você não vai ser nada na sua vida. Você é uma pessoa que não tem futuro. Talvez você já tenha ouvido quando criança alguma coisa sobre isso. Mas não é verdade. Às vezes os pais, no momento de ira, de descontrole, falam isso. Outros já falam isso realmente, constantemente. E aquela criança então vai vivendo debaixo daquele estigma. E cresce dessa maneira, não tendo forças para lutar. Porque ela não sabe de onde tirar forças. Porque ela mesma começa a se ver assim. E aí de repente algumas situações na sua vida vão reafirmando aquilo. E os discípulos estavam reafirmando aquilo que a sociedade dizia. Apesar de estar andando com Jesus, eles estavam apontando o dedo e dizendo, por que ele é assim? Por que é assim? Por que ele é pecador? Ele é pecador ou os seus pais? Alguém pecou. Está entendendo? É um olhar para as pessoas sem misericórdia, irmãos. Nós não podemos ser assim, né? Ele pecou, dizem, mas Jesus diz, a palavra de Deus diz, todos pecaram. Não é? Todos pecaram, por isso carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Então não adianta a gente ficar olhando para esse daqui está mal, então ele pecou. Mas só porque eu tenho, por exemplo, uma posição melhor, um pouco mais de dinheiro, ou estou trabalhando e o outro não está trabalhando, quer dizer que eu sou abençoado e o outro não é abençoado? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Com essa visão de apontar o erro das pessoas, ao invés de ter uma visão diferente a respeito das pessoas. Nós precisamos de afirmar coisas diferentes. A nossa boca e a nossa manifestação como pessoas cristãs deve ser de amor, de graça, né? Deve ser uma manifestação de restauração. Há muitas pessoas caídas e que estão sendo muitas vezes pisoteadas pelos outros. Por quê? Porque ninguém chega com uma palavra de restauração, de amor, de compaixão com aquela vida. Nós precisamos ter uma atitude diferente, uma atitude cristã, uma atitude bíblica, uma atitude que Jesus Cristo teve. Nem todo problema é resultante de pecado. E mesmo que tivesse errado, qual o problema? Quem não pecou, que atire a primeira pedra. Quem não pecou? Ninguém pode atirar a primeira pedra. Quando Jesus disse isso a respeito da prostituta, aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos para atirar, foram cada um deixando a sua pedra de lado e foi se retirando. Começando pelos mais velhos para os mais novos. Os mais velhos tiveram consciência mais rápido, peraí, mais maduro, eu sou pecador também. Eu também sou pecador. Nós não podemos atirar pedras. Nós precisamos de falar com graça e amor. Quem não pecou que atire a primeira pedra? A visão de Jesus sobre este homem é totalmente diferente da visão dos discípulos. Nós vamos ver isso agora. Muitos de nós somos como os discípulos, vem tudo pelo prisma da religiosidade, uma perspectiva de certo e errado, como causa e efeito. Mas Jesus, ao ver esse homem, enxergou muito mais que um cego pecador. Viu um potencial existente nos propósitos de Deus para aquela vida, para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só que coisa interessante, irmãos. Jesus no verso 3 ele diz assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Quem vê como Jesus vê sempre as possibilidades de Deus para qualquer vida, irmãos. Veja só, irmãos, às vezes você tem um ponto fraco na sua vida, Sabe que, eu tenho isso, eu sou muito esquecido, eu sou muito não sei o quê, eu sou devagar para isso, eu não consigo fazer aquilo, eu sou uma pessoa que tem medo dessas coisas, disso ou daquilo.
Sabe, você tem algum ponto na tua vida que Deus quer restaurar, que Deus quer transformar. E esse ponto fraco vai se tornar uma bênção para muitas pessoas que estão ao seu lado. Para pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, pela mesma dificuldade que você. Nós temos aqui vários exemplos, de pessoas que tinham dificuldade numa área, mas que agora eles podem ajudar aquelas pessoas que não têm dificuldade, que têm dificuldade naquela mesma área. Por quê? Porque ela recebeu a glória de Deus na vida dela. Ela recebeu a libertação naquela área. Amém? Você pode ser usado por Deus. Deus quer manifestar a sua glória na sua vida, para que a obra de Deus se manifestou na sua vida, para que ela possa continuar se manifestando na vida de outras pessoas. Você vai se tornar um canal de bênção. Então é hora, irmãos, de trabalhar com Jesus na vida de quem precisa. Quem aqui já foi restaurado por Jesus? Quem já foi restaurado? O que tinha na tua vida? O que você passou? O que você experimentou de Jesus? Como o amor de Deus transformou a tua vida? Eu tive coisas na minha vida que só Deus para transformar, irmãos. Apesar de ter nascido num lar cristão, num lar evangélico, mas eu não era cristão. Eu era frequentador da igreja, mas não era um cristão. Então, irmãos, nós precisamos de ficar atentos a isso. Porque os nossos filhos não são cristãos porque são nossos filhos. Eles só serão cristãos quando eles mesmos receberem no seu coração a Cristo como Senhor e Salvador da vida. Aí sim eles vão ter uma experiência com Jesus, vão ser transformados. É a partir desse encontro com Jesus que você vai poder receber de Deus tantas coisas que você precisa. Ser transformado na sua vida. Amém? É preciso esse encontro com Jesus. E quando nós nos encontramos com Jesus, irmãos, nós vamos ver que Jesus está interessado em algo diferente em nós. Olha, Jesus estava interessado em trabalhar na vida daquele homem. Veja lá o verso 4. Diz assim: é necessário, antes dele curar, ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, irmãos, o que Jesus fala: façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, vai ter um momento, irmãos, que nós não vamos poder mais fazer como a gente fazia. Mas enquanto é dia, nós temos que estar junto com aquele que nos enviou. Estar fazendo as obras daquele que nos enviou. E para fazer as obras daquele que nos enviou, nós precisamos de ver diferente. Nós precisamos de olhar para a pessoa que está drogada com um olhar diferente. Nós precisamos de olhar para as pessoas que estão nos faróis, pedindo, para as crianças que estão ali, com um olhar diferente. Nós não podemos ter um olhar, irmãos, de acusação, mas nós temos que ter um olhar para restauração. Um olhar que vê aquela pessoa de uma forma diferente. Que vê nela não o seu estereótipo, que vê nela não as suas vestes, que sente nela não o cheiro do fedor, mas que sente nessa pessoa, que vê nessa pessoa algo que está dentro dela, algo que pode mudar nela, algo que pode ser transformado nessa vida. Às vezes a pessoa está ali acabada, triste, e chega alguém, ao invés de dar uma palavra de esperança, de amor, de transformação, de fé, não, começa ainda a falar: olha, por que você está assim, hein? O que acontece, hein? O que você fez, hein? Alguma coisa deve ter acontecido, não é? Ao invés de a pessoa ajudar, ela vai colocando mais para o buraco ainda. E a pessoa vai vindo com aquelas palavras, entrando na sua mente, no seu coração, ela vai se sentindo cada vez mais derrotada. O que Jesus faz aqui? Ele diz: olha, agora é hora de trabalhar nessa vida. Agora é hora de restaurar.
Agora é o momento da gente pegar esta pessoa que está triste, que está abatida, e levantá-la. Ele está dizendo aos seus discípulos: olha, vocês precisam de ver de uma outra forma. Há muita discussão, irmãos, intelectual e pouca prática. Os discípulos estavam querendo saber qual a origem daquele problema na vida daquele homem. O que é que tinha causado aquilo na vida daquele homem? Foi o mal original, foi o pecado original que causou isso. Todo mal na terra, você já pode saber que é resultado do pecado original. Então não precisa de ficar pensando, é isso ou é aquilo. Foi seus pais ou foi ele? Não. Pensa em soluções, irmão. Está entendendo? Nós precisamos de estar movidos pela vontade de Deus para buscar soluções para a vida das pessoas. E não ficar pensando, intelectualizando as coisas. O que será que é isso? Será que foi não sei o quê? Será que foi demônio? Se foi demônio, expulsa, irmão. Né? Se foi algum ato de pecado, leva ao arrependimento. Leva uma palavra de arrependimento, de transformação, onde a pessoa possa confessar o seu pecado. Pronto. Mas se for alguma coisa em que exige o poder de Deus, será que nós temos o poder de Deus para inferir na vida daquela pessoa, para abençoar a vida daquela pessoa? O que Jesus está dizendo, está nos mostrando, irmãos, nós temos que estar preparados para abençoar a vida das pessoas, para restaurar a vida das pessoas. Nós precisamos de ter ação e não simplesmente coisas da nossa mente, não somente intelectualização da palavra de Deus. Vamos lá, agora vamos ter uma aula de teologia. Jesus dá-nos uma aula de teologia. O homem está cego lá e a gente está querendo aula de teologia. Está entendendo? A gente quer entender as coisas na hora errada. A gente tem hora de se entender as coisas. Jesus deu um sermão do monte para eles ouvirem, mas ali tinha um homem cego. Cadê o poder? Jesus tinha poder. Jesus tem poder para transformar. Jesus tem poder para restaurar o casal. Jesus tem poder para fazer aquele casal que está brigando, que está em luta, se amar, se respeitar. Jesus tem poder para transformar aquele que está caído, que não tem mais condições, que não se vê mais digno nem de trabalhar, de conseguir um emprego. Jesus tem condições de levantar o coração, a vida dessa pessoa e falar: não, você tem capacidade, você pode ir, vai na força que eu te dou. Deus restaura, irmãos. Deus opera. Se Deus tem o poder para restaurar a vista de um rapaz que nasceu cego, de nascença, nasceu cego, se Ele tem poder para transformar isso, o que Ele não pode fazer na tua vida e na vida de uma outra pessoa? Amém, irmãos? Deus pode transformar. O nosso Deus é poderoso para livrar, para mudar a história de alguém. Ele é poderoso para transformar a história da tua vida, aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui chegaram aqui às vezes pensando: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quantos que chegaram a Jesus derrotados, caídos, e Jesus levantou, né? E Jesus te deu uma nova identidade. Porque agora, aquele que se encontra com Jesus, agora aquele que entrega a sua vida a Jesus, já não é mais sozinho. Agora ele é filho de Deus. Agora ele pertence a Jesus, amém? Glória a Deus. Você não é mais simplesmente uma pessoa marcada pelo pecado. Agora você é marcado pelo perdão. Agora você é marcado pelo amor. Agora você é marcado pela graça de Deus. Então o que determina a nossa vida agora, irmãos, não é mais o pecado, mas é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está em você. Amém? Então você pode, irmão, dizer, do seu coração: olha, eu sou filho de Deus agora. Eu fui transformado por Jesus. Aleluia. Eu fui tocado pelo Senhor. A minha vida é uma nova vida. Por isso que a Bíblia diz, lá, o apóstolo Paulo falando lá em Corinto, diz assim: pois aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Todas as coisas mudaram, todas as circunstâncias? Não, as circunstâncias nem todas elas mudam. Mas em nós somos nova criatura.
Nós somos uma nova pessoa. E nós começamos a olhar a vida de uma outra maneira. Amém? Os nossos olhos precisam ver as coisas de uma outra maneira, irmãos. Às vezes você pensa, poxa vida, mas a minha vida foi uma desgraça. A minha família era terrível. As coisas que aconteciam em casa eram complicadas demais. Mas olha, Jesus, quando Ele entra na tua vida, Ele põe um basta em todas essas coisas. O seu passado não tem mais que determinar a tua vida, mas agora é Jesus quem determina o teu caminho. É Jesus quem vai mostrar algo novo para você. Amém? Aleluia. Tem muita gente marcada no passado. E que não sabe que há uma esperança, que há um renovo de Deus para a vida dela, que há algo totalmente diferente de Deus para a tua vida. Deus pode fazer isso hoje. E isso acontece pela fé. Isso acontece quando você recebe, quando você abre o seu coração. Nesse texto, nós não vemos, por exemplo, esse homem dizendo: Senhor, sim, eu creio. Jesus não pede isso para ele. Mas Jesus diz, olha, para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E o que ele fez? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha que coisa incrível, irmãos. Aquele homem não ficou pensando, bem, mas Siloé é longe. Mas como que eu vou até lá? Eu sou cego. Ele não ficou colocando barreiras. Ele não ficou dando desculpas. Não, ele simplesmente creu no que Jesus falou. Ele creu na palavra de Deus. Ele creu no que Jesus disse. E ele foi ao tanque de Siloé. Pegou ali, lavou aquele lodo que Jesus tinha feito com a sua própria saliva. Às vezes a gente acha que Jesus vai fazer tudo do jeito da gente. E Jesus faz de um jeito totalmente diferente. Jesus, ele pode tocar na tua vida de uma maneira que você nem imagina. Através de uma pessoa, através de uma circunstância, através de uma música, você ouviu e Jesus fala com você e de repente teu coração começa a aquecer. Puxa vida, aí você tem que crer, você tem que falar, não, é isso mesmo, eu creio, Deus está comigo, Deus está falando comigo, eu vou fazer isso, eu vou mudar. Amém? Quando você crê em Jesus, a tua vida muda. Quando você crê na palavra de Jesus, a tua vida muda. Mas é preciso crer na palavra de Deus e submeter à palavra de Deus. Quando Jesus diz, vai lá ao tanque de Siloé e lava-te, aquele homem simplesmente foi. Ele foi. E lavou-se e voltou vendo. Imagina, irmãos, a alegria desse homem. Imagina a felicidade desse homem. Não tinha ninguém lá no tanque de Siloé com ele, talvez, eu não sei. Mas a hora que ele passa aquela água, ele começa a ver, que coisa tremenda. Aquele homem volta, a Bíblia não diz aqui, mas certamente ele volta com uma alegria, com algo tão grande no seu coração, de estar vendo de novo, de estar ali, de vendo de novo, não, porque ele não tinha visto nunca. De agora estar contemplando as maravilhas de Deus, de estar contemplando o sol, de estar contemplando as nuvens, de estar contemplando as pessoas, ver o rosto dos seus pais. Que coisa incrível, que coisa tremenda. Agora aquele homem era um novo homem. Não somente porque ele podia ver com os olhos, mas agora ele estava entendendo um monte de coisa. Ele estava compreendendo um monte de coisa no coração dele. A gente vai ver isso no diálogo que ele vai ter. Por isso eu não vou me deter tanto aqui. Ele foi confrontado a respeito da sua cura. De quem o curou? Irmãos, esse homem foi transformado de tal maneira, Jesus trouxe solução para a vida dele, que ele agora se tornou um homem corajoso, ao invés de ser um pecador. Alguém que estava ali, sempre sendo chamado de pecador, sendo colocado ao lado, à margem da sociedade, porque era um pecador, porque tinha aquele estigma, porque era um amaldiçoado. A sociedade o via dessa maneira. Agora ele já não é mais assim. Agora ele é uma pessoa diferente. Ele se posiciona. Ele discute com os fariseus. Alguém transformado na sua identidade, irmãos, agora vive de um modo digno. Ele tem dignidade. Ele se sente alguém que tem importância. Você
tem importância. Se você não tivesse nenhuma importância, Deus não tinha mandado Jesus para morrer por você. Entendendo? Olha que coisa incrível, irmãos. Jesus veio a este mundo para dar a vida por você e por mim. Se Deus foi capaz de te amar dessa maneira, é porque há uma importância em você. Não uma importância no sentido de que, eu sou tão importante, né, que Deus fez alguma coisa por mim. Não, não é isso. Mas é que Deus te fez. Deus te criou. E você tem um valor dentro do teu coração, na tua vida, intrínseco. Você é um ser criado por Deus. Só isso já te dá um valor maravilhoso. E as pessoas estão jogadas na sarjeta. As pessoas estão deixando se levar pelo mundo, pelo pecado, pelos erros, né, pelas drogas, por todas essas coisas. Por quê? Porque elas não têm valor em si mesmas. Elas não encontram alegria na sua própria vida, na sua relação com Deus. Elas não encontram isso, porque elas não se sentem amadas. Então elas têm que encontrar um valor em outra coisa. Elas têm que encontrar alegria em outra coisa. Está me entendendo? Então, irmãos, alguém transformado na sua identidade vive de um modo digno. Pelo contexto da história, entendemos que este homem vivia desprezado, à margem da sociedade judaica. Mas após seu encontro com Jesus, sua percepção de si mesmo mudou. Ele já não era o pecador cego, mas agora é o homem abençoado por Deus. Era um homem e uma mulher, você é um homem e uma mulher abençoada por Deus. Se você encontrou Jesus e você entendeu o que é salvação, e você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você é uma pessoa abençoada por Deus, amém? E se você ainda não encontrou Jesus, você tem sido abençoado por Deus também. Você está vivo, não é verdade? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você tem sido abençoado todo dia, porque Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos sobre todos. Você tem sido abençoado. Você tem força, você ainda tem saúde, você tem um monte de coisa. Deus tem te abençoado. Mas Ele tem te abençoado para quê? Para que você possa entender o abençoador. Para que você possa compreender quem Ele é. Para que você possa conhecer a fonte de toda a bênção, de toda a vida. Aleluia. E quando nós encontramos essa fonte, irmãos, é coisa tremenda, é maravilhoso a gente poder viver dentro disso. Ele já não era mais o pecador. O pecador, não no sentido de que ele não tinha pecado, mas ele não era mais aquele homem estigmatizado pelo pecado. Seu valor como pessoa mudou. Deus se lembrou dele. Ele se sentiu valorizado por Deus. Aí ele foi confrontado então a respeito da sua cura, de quem o curou, mas ele não titubeou, ele não vacilou, ele respondeu com uma teologia maravilhosa. Vamos ler um pouquinho aqui. Ele não tinha participado de classe nenhuma, irmãos. Mas o encontro dele com Jesus já te deu a ele uma convicção maravilhosa. Veja só, então os vizinhos, verso 8, os vizinhos e os que antes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Ou seja, ele mudou de tal maneira que nem os vizinhos reconheciam ele direito. Por quê? Irmãos, imagina alguém, às vezes triste, abatido, alguém sem graça, alguém sem vontade de viver. Agora ele vê, agora tem um sorriso naquele rosto, agora tem uma alegria, agora tem uma esperança, e agora ele tem olhos que estão vendo as coisas. Então ele tem uma mudança tão grande que até os seus vizinhos não reconhecem ele direito. Perguntou-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Perguntaram-lhe, pois. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram-no, pois, aos fariseus, o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais.
E o interrogaram. E é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Como esse cego foi expulso depois, né? Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: já vou-lo disse que e não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Ou seja, aquele homem, ele já estava dizendo: eu sou discípulo dele. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa, às vezes a gente não entende isso no texto, mas aquele homem estava dizendo para os fariseus: vocês também querem se tornar discípulos dele? Porque eu sou já. Vocês também querem ser? Que coisa incrível. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisso é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ele está enfrentando aqueles homens de uma maneira, irmãos, com uma sabedoria, com um entendimento, com argumentos. Que coisa incrível. Aquele homem cego que estava ali, coitado, agora ele está diante dos fariseus, dos líderes de Israel. Ele está enfrentando aqueles homens de tete a tete ali, olhando nos olhos. Agora ele pode olhar, né? Antes ele não podia, mas agora ele está olhando nos olhos e dizendo: olha, é incrível que vocês não saibam quem ele é, porque me abriu os olhos. De onde ele é, vocês não sabem? Vocês não estão entendendo? E ele vai dizer ainda: sabemos, verso 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha que teologia, olha que entendimento que esse homem começa a ter. Não tinha o que dizer, aqueles homens ficaram parados. E aí o que eles puderam fazer? Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Eles não tiveram mais argumento, irmãos. É assim que os homens fazem diante da palavra de Deus. A palavra de Deus torna aquele homem que era cego, dito pecador, agora ele é um homem que enfrenta, é um homem que crê em Deus, é um homem que tem argumentos, é um homem que em poucos minutos, em poucos momentos, o Espírito Santo está agindo na vida daquele homem. E aquele homem agora tem uma posição. Ele diz: eu sei, este homem é de Deus. Ele ainda não sabia quem era Jesus. Na caminhada dele, nesse momento aqui, irmãos, a gente vai vendo um crescente na vida desse homem. Você vai vendo esse homem dizendo assim, primeiro ele diz assim, este homem era Jesus. Aqui, olha, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Primeira coisa que ele diz assim, o homem chamado Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. A primeira concepção que ele tem é que esse homem é Jesus. A segunda que eles falam com ele, fala assim, ele é profeta. Ele ainda não tinha entendido quem era Jesus, totalmente, mas ele diz, esse homem é profeta. Depois ele defende e diz assim, olha, ele não é pecador. Ele é santo, ou seja, ele não é pecador. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, ele é um profeta, ele é alguém muito especial. Ele não é pecador. Vocês estão dizendo que ele é, mas não é, porque Deus não atende a pecadores dessa maneira. Ele nunca se ouviu que um homem cego de nascença tivesse sido curado. Naquele tempo, nunca tinha se ouvido. Aquele homem começa a jogar argumentos ali que aqueles
aqueles fariseus que estavam dizendo você é pecador, não tinha mais argumento contra ele. Ou seja, a identidade daquele homem foi totalmente transformada, irmãos. De um momento para outro, aquele homem já não é mais aquele pisado pelos homens, mas é alguém forte, é alguém que sabe que Deus está com ele, que ele foi tocado por Deus, que ele é uma criatura amada, que ele é alguém diferente agora. Está entendendo? Você está entendendo o que Deus já fez na tua vida e que muitas vezes nós não cremos. Nós não entendemos o quanto Deus já fez na tua vida. Deus te salvou, Deus te libertou do pecado. Você já não é mais, não vai estar sob domínio do mundo, mas você é uma nova criatura. Aleluia! Glória a Deus! Este homem foi confrontado, este homem foi colocado, mas ele foi crescendo na sua declaração. E no final, irmãos, aqui, diz assim, Jesus revela-se ao cego, verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, ele foi expulsado por causa da postura dele. Os seus pais não quiseram ter essa postura, estavam com medo. Que coisa triste, né? O filho tinha acabado de ser curado, e os pais não assumiram a posição. É assim, irmãos, muitas vezes a gente não assume aquela posição que devemos ter. Não temos medo de ser expulsos da sociedade, de sermos colocados de lado, por assumirmos uma posição com Jesus. Ah, mas agora eu vou me tornar crente, as pessoas o que vão dizer de mim? Tem muito mais em Jesus do que o mundo pode te oferecer, meu querido. Tem muito mais em Jesus do que o mundo pode te dar. Jesus é a fonte da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele disse aqui, você quer a luz ou você quer as trevas? Eu quero a luz. E quando esse homem toma essa posição, irmãos, olha só, Jesus diz assim, em verso 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, Jesus vem falar com ele. Quando os homens te desprezarem, Jesus vai estar com você. Quando os homens te expulsarem, Jesus vai estar ao teu lado. Quando os homens disserem, esse é crente, eu não quero saber dele não, Jesus vai estar com você. Jesus veio, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, creio, e o adorou. E o adorou, ele se colocou ali em adoração, diante de Jesus, talvez prostrando-se e dizendo, olha, louvado seja o teu nome, eu creio em ti, tu és agora o Senhor da minha vida, a minha vida agora tem um novo sentido. Que coisa tremenda, irmãos, como este homem agora se torna um verdadeiro adorador, um homem com novo sentido na sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No final de tudo, irmãos, no final de tudo, para encerrar, aqueles que o chamavam de pecador, é que foram tidos por pecadores pelo próprio Jesus. Veja só aqui, olha, continuando. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Irmãos, lembra-se lá em Adão e Eva, no jardim? Talvez algum de vocês até tenham visto o capítulo lá de Gênesis, né? Pelo menos a primeira, eu não sabia nem que ia aparecer, mas no dia eu ouvi, começou aquele capítulo. O primeiro foi muito fiel, não sei como está sendo os outros, eu não estou acompanhando. Mas o primeiro foi muito fiel. Depois eles vão colocando romance, um monte de coisa, historinha no meio, né? Mas o primeiro foi muito fiel à Bíblia, primeiro capítulo. Mas você vê que olha, os seus olhos vão se abrir. E você vai ser conhecedor do bem e do mal. Satanás disse a Eva. Os seus olhos vão se abrir. Irmãos, Jesus está dizendo aqui, aqueles que vêm, eles não vão ver mais, ou seja, olha aqui, respondeu Jesus, se fosseis cegos não terias pecado algum, mas agora, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Irmãos, os espertos, segundo o mundo,
subsiste o pecado. Aqueles que querem ser os grandes, os sábios, os entendidos, os que sabem tudo, têm resposta para todas as coisas. Não estou dizendo que isso aqui é um apelo à burrice, não. Pode estudar, está entendendo? Mas aqueles que se colocam no sentido, eu sei, a palavra de Deus, não, isso daqui é uma historinha, isso daqui não tem valor, isso daqui não, está entendendo? Que Jesus está dizendo assim, se você, não crer em mim, vai subsistir o vosso pecado. Porque você está dizendo que você é mais sábio do que eu. Você está dizendo que você sabe mais do que eu. Mas se você se submeter à visão de Deus, se você disser, eu sou cego, eu não sei nada, eu não entendo nada, aí então você vai poder ver. Aí você vai poder entender. Aí você vai começar a compreender o reino de Deus. E o reino de Deus é diferente do reino da terra. Está entendendo o que é salvação? O que aquele homem ganhou? Aquele homem ganhou muito mais. Aquele cego começou a ver as coisas diferentes. Não somente com seus olhos físicos, mas com a sua alma, com o seu espírito. Ele começou a ver diferente. Você começa a ver o seu esposo diferente. Você começa a ver a sua família diferente. Você começa a ver o seu trabalho diferente. Você começa a ver a sua capacidade diferente. Para que eu sirvo? Quando você encontra Jesus, a sua vida é transformada. A sua visão da vida é transformada. Amém, irmãos? Você começa a ver a sua vida sob uma outra perspectiva, sob um outro valor. Você tem valor porque Deus te ama. Você tem valor porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Você tem valor e você é alguém que Deus quer usar. Que você pode ter capacidades aumentadas, fortalecidas, vida restaurada, transformada, para ser alguém de muito valor no meio da sociedade e abençoar vidas com o Evangelho, com o amor de Cristo e fazer coisas tremendas para a glória de Deus. Amém? Em Deus nós somos restaurados. Em Deus esse homem foi ressignificado. A sua vida teve um outro significado. E você agora é um filho de Deus. Esse homem se tornou filho de Deus. Um adorador. Um homem cheio da presença de Deus. Que tomou uma posição. Agora ele não era mais simplesmente o pecador. Mas era um pecador perdoado. Era um pecador restaurado. Uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Aleluia? Está entendendo isso? Então, nós vamos orar agora, irmãos. Eu quero orar com você. O que é na tua vida que se tornou uma marca, que você ainda está crendo, que você ainda está levando, eu não consigo, eu não sou, eu não posso. Coloca isso nas mãos de Deus, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Pensa, Deus, eu quero agora estar te servindo. Eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. É você e Deus agora. Coloca a tua fé em Jesus. Diga, Senhor, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos, Senhor. Usa-me para a tua glória. Senhor, eu não sou mais aquela mulher que foi abusada. Eu não sou mais aquela mulher que foi tocada. Eu não sou mais aquele que foi chamado disso ou daquilo. Eu não sou mais essa pessoa. Agora eu sou o filho do Senhor. Eu estou entregando minha vida a ti, Senhor. Eu estou colocando os meus dias nas tuas mãos. Eu estou colocando quem eu sou nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, opera em mim, Senhor Deus, faz de mim, Senhor Deus, alguém cheio da tua glória, cheio da tua presença, cheio do teu poder, cheio do teu amor, cheio de esperança. Oh Deus, dá-me a tua alegria, alegria de viver para a tua glória. Em nome de Jesus, eu quero ser alguém usado pelo Senhor, ó Pai, alguém que vai restaurar vidas, alguém que vê as pessoas de uma forma diferente como Jesus as vê. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar além do superficial, além daquilo que está, ó Deus, por fora, que eu possa ver o coração, que eu possa amar as pessoas. Me ajuda a ser alguém diferente como Jesus era, Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos a vida dos teus filhos nas tuas mãos, a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, transforma o nosso coração, dá-nos um coração como o coração de Jesus, dá-nos uma identidade de filhos do Senhor, de amados por Jesus, e de alguém que está junto com Jesus, junto com o Pai, contigo, trabalhando, Senhor Deus, para a glória do teu nome, para a restauração de vidas, para ver este mundo diferente, para ver vidas transformadas pelo teu poder. Em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida nas tuas mãos. Usa-nos para a tua glória, e o poder do teu Espírito Santo esteja manifestando em cada vida, Senhor Deus, operando em cada coração, em cada um que aqui está nesta noite, Senhor Deus, trazendo vida, trazendo libertação, trazendo cura, em nome de Jesus, nos corações, Senhor Deus, na vida física, em todas as áreas, que agora haja manifestação do Senhor sobre cada um para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora estar participando da ceia do Senhor, né? Gostaria que você que já nascido de novo, batizado, você pode estar participando conosco. Você está em comunhão com a igreja, está tudo em paz, né? Pode participar conosco. Você está em bem com Deus, né? Está acertado a tua vida com Jesus, já está tudo certo. Então, amém, faça isso. Não quer dizer que você não tenha nenhum pecado, não, nós não participamos porque nós somos totalmente sem pecado, não, mas nós sabemos que Jesus perdoa os nossos pecados, amém? Então, coloca a tua vida diante de Deus, enquanto eu desço, vai orando diante do Senhor, colocando tua vida na presença do Senhor, né? E pedindo a Deus, Deus, perdoa os meus pecados, limpa-me, Senhor Deus. Você vai participar da ceia, então acerta, né, todo com o Senhor, para participar dignamente do cálice do Senhor. Sim. Bem, os irmãos do conselho estejam nos ajudando aqui na participação, distribuição. Nosso irmão Quirino já pode ajudar também ou não? Não? Então tá bom. Quero ler um texto que se encontra aqui em Lucas 22. Esse texto ele diz: estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado de Páscoa. E os principais dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, como lhe entregares, os quais se alegraram. Vou ler aqui, é para mais embaixo. Chegou, porém, no versículo de número 7, chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: preparai a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele os mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de participar da ceia do Senhor. Nós sabemos que é o pão e é o vinho, ou o suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Cristo, que foi vertido naquela cruz pelos nossos pecados.
gostaria que você que vai participar ficasse de pé, você que já foi batizado, que é membro de uma igreja, está em comunhão com ela, e que possa participar. E esteja também orando por isso, né? Esteja colocando a sua vida diante do Senhor, que nós sabemos que nós somos homens pecadores, somos falhos e necessitamos do perdão de Deus, do perdão do Senhor. Não existe, segundo a palavra, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado que não possa ser perdoado, desde que haja arrependimento e haja entrega totalmente ao Senhor, em súplica, falar: Senhor, eu quero que o Senhor me limpe, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me purifique, para que eu possa participar deste momento tão precioso na obra do Senhor, que é a ceia. Nós vamos orar neste momento. Amém. Curva a sua cabeça, os irmãos que estão em casa também, esteja orando, esteja colocando a sua vida diante do Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te adorar, Senhor Deus. bendizer o teu nome, ó Deus, porque nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, É verdade. que a cada dia nós falhamos diante do Senhor, que a cada dia nós pecamos diante do Senhor, mas sabemos que, ó Deus, que acima do nosso pecado está o perdão do Senhor, ó Pai. Nós sabemos que aquele sangue que foi vertido na cruz é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos limpa, é o Aleluia. sangue que nos dá, ó Deus, acesso à Tua presença, Senhor Sim, Deus, não porque nós é merecemos, verdade, Senhor. mas porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso. E por isso, meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja nessa Aleluia. noite, Senhor. É verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Os irmãos Aleluia. podem tirar do plástico aí. Os irmãos em casa também, já prepara aí o pão. E vamos participar. O Senhor Jesus, então, naquela noite, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Então, o Senhor nos convida a participar, nos convida a estar sempre relembrando do seu sacrifício naquela Aleluia. cruz, naquele dia, Glória há mais de 2000 anos atrás. Um sacrifício que vale para toda a eternidade. Aleluia.
Se nós morrermos daqui a alguns anos, já está valendo. Os que vão nascer, vai estar valendo. O sacrifício do Senhor é para a salvação da humanidade. Amém. Então, em memória do Senhor Jesus, comamos todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Bendizemos pelo teu corpo entregue por nós. Quando o Senhor morreu, o véu foi partido no templo. E nós tivemos acesso a ti, Senhor. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome, Senhor. Tivemos acesso ao Pai. Podemos falar com Deus. Bendito seja o Senhor, Deus, que nos permitiu isso. Podemos agora, Senhor Deus, estar louvando o teu nome, estar glorificando ao Senhor, estar dizendo, Senhor Deus, que tu és maravilhoso. Glórias ao Senhor, ó Pai. Aleluia, aleluia. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Não beberei do fruto da videira. Jesus estava dizendo, olha, é a última ceia que eu vou ter com vocês. E Jesus, depois Paulo relembra, em outro momento, ele disse, bebei todos, em memória de mim. Ou seja, lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo por nós, daquilo que Ele fez por você, daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário, o seu sofrimento para nos perdoar. O pecado levou Ele a esse sofrimento. O nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, levou aquele momento na cruz do Calvário. Então, este é um momento de gratidão, de adoração, de louvor a esse Deus maravilhoso, de profunda, realmente, reverência a este momento, a vida de Cristo que foi dada por nós, o seu sangue foi derramado por nós, amém? Pode tomar. Em teu nome, Jesus, glórias ao Senhor, glórias ao teu nome, bendito seja. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Aleluia. Que nos lava dos pecados e não nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Terminar. Quando os séculos se fecharem aqui, quando o julgamento de Deus for declarado, nós estaremos com Ele, e lá beberemos com Ele novamente. Aleluia. Do fruto da videira. Estaremos com Ele, celebrando a vitória que recebemos em Cristo Jesus, a vitória que Ele nos deu gratuitamente. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa fé. E em memória do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado na cruz, tomemos todos. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Bendiga o nome dEle. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Vamos nos colocar em pé. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Você é alvo, lavado, perdoado no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Aleluia! Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso que nos perdoou, que nos salvou, que nos livrou, nos chamou para o seu reino e para a sua glória. Aleluia. Que nos fez filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, que ainda não tomou uma decisão, que está longe de Cristo, né? Se quiser, fale conosco, nós queremos te ajudar nessa caminhada, né? A andar com Jesus, a conhecer o poder de Deus, a viver debaixo da sua graça. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos, neste momento, orar, só lembrando que quarta-feira temos o culto às 20 horas, né? Estamos aqui também louvando e adorando a Deus e nas nossas redes sociais também, né? Passamos o culto pelo Facebook.
Então, se você quiser, você não pode vir, mas chega num tempo que dá para assistir lá na sua casa, assista lá também, Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Vocês que estão nos assistindo também, participando conosco do culto, quem está em casa também participa do culto, não só assiste, tem que adorar a Deus, né? Um abraço para vocês, né? Que Deus abençoe suas vidas. E sexta-feira temos a nossa reunião de oração, às 20 horas também. E no sábado, dia 13, nós teremos um mutirão aqui, às 8h30 da manhã. Né? Estaremos aqui começando o nosso mutirão, tá bom? Então todos vocês estão convidados também para trabalhar conosco, né? Venham que vai ter serviço para fazer aqui, a gente tem muita coisa para realizar aqui, tá bom? Vamos orar então? Feche os teus olhos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos por tão grande amor que o Senhor teve para conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, porque Cristo morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si o pecado que estava sobre nós. Foi derramado sobre ele uma dor tremenda que exauriu as suas forças completamente, que o levou à morte, morte de cruz. Mas foi ali, nesse gesto, que ele nos amou. Nós te adoramos, nós te louvamos, porque temos esse sinal do Senhor, ó Pai, de quanto o Senhor nos ama, de quanto o Senhor nos quer, de quanto o Senhor deseja que nós estejamos contigo, Senhor Deus, para sempre. Glórias ao teu nome, Senhor Deus, por sermos amados por ti, por termos a nossa vida com um significado, Senhor. Sabemos de onde nós viemos, sabemos para onde nós vamos, nós estamos firmes no Senhor, e a morte já não tem mais domínio sobre nós, ó Pai. Glórias ao teu nome, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, Satanás já não tem mais domínio sobre nossas vidas. Glórias ao teu nome, que somos livres em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor, ó Pai. E agora, Senhor Deus, despede os teus filhos, Senhor Deus, a tua igreja, a todos que aqui estiveram, Senhor Deus, guardando durante toda essa semana, livrando de todo mal, Senhor Deus, e dando a eles, Senhor Deus, aquilo que precisam, o trabalho para quem está precisando, Senhor Deus. Ó Pai, abre portas, Senhor, nós clamamos, Senhor Deus, dá cura aos que estão enfermos nos hospitais, Senhor, que haja mudança. Nós clamamos a Ti isso, Senhor, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a cada vida, a cada trabalhador, Senhor Deus, livra deste mal, Senhor. Nós clamamos a todos que têm pedido oração ali no grupo, Senhor, vá até o encontro de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Livra-os, Senhor Deus, da morte, e principalmente da morte sem Cristo, ó Pai. Que todos possam se encontrar contigo, que todos possam ter um encontro com o autor o autor da vida, Senhor Deus, e da salvação. Louvado seja o teu nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vós aqui presentes, sobre todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Se quiser conversar com alguém, pode conversar, mas mantenha a distância e não faça aglomerações, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado aos visitantes que estão conosco. Deus abençoe ricamente sua vida. Dê um tempinho para a gente poder bater um papo, tá bom? Fica na paz.